vem dele. Abre a sua Bíblia, lá na epístola, primeira epístola de João, no capítulo 2. Nos últimos 2 domingos, nós falamos do amor de Deus, nós falamos da sua graça, da sua misericórdia, e quando João incentiva os irmãos do primeiro século a permanecerem firmes, face a tudo aquilo que eles estavam vivendo, tudo aquilo que eles estavam passando. Nós sabemos que no primeiro século a igreja sofreu muito em função dos imperadores romanos, que mandavam prender, mandavam açoitar, colocavam em masmorras, mandavam eles para as arenas, para eles serem comidos pelas feras, e muitos então estavam perplexos e até questionavam com relação a Deus, se eles estavam firmes, se eles estavam seguindo, por que estava acontecendo isso? E aí João então escreve essa epístola para as igrejas da Ásia Menor, incentivando aqueles irmãos a permanecerem firmes, porque ele mesmo diz que a nossa vitória já tinha sido conquistada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém ou não? E ele então, no capítulo 2, vai continuar falando e vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está dizendo para aqueles irmãos que Jesus é o nosso advogado. Primeiro porque Ele era o Messias, o prometido de Deus, o enviado de Deus, para que pudesse consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado. Porque o homem se desviou de Deus, o homem se afastou de Deus, o homem pecou, e ao pecar nós perdemos o nosso direito de vida eterna. Então o nosso Deus, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do seu amor, Ele então prepara o seu Filho amado Jesus Cristo, para que então Ele pudesse restaurar tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que vai contra Deus. Então Ele vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ora, o que ele está dizendo aqui, ele não nos está dando autoridade de nós pecarmos à vontade, como se ele dissesse assim: pode fazer o que vocês quiserem, podem andar do jeito que vocês quiserem, andem segundo o mundo está oferecendo para vocês, aquilo que o mundo vos oferece, que não tem problema. Se pecarem, tem um advogado junto ao Pai. Ele não está dizendo isso não, até porque se nós verdadeiramente fomos restaurados, e se nós verdadeiramente somos convertidos, o que é que habita na nossa vida? O Espírito Santo de Deus. E a própria palavra, Paulo vai dizer lá em Romanos 8:9, que nós agora não estamos mais aonde? Na carne, mas é o Espírito que habita em nós. E depois ele vai dizer: se verdadeiramente o Espírito habita em vocês. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que se dizem cristãs, são até membros de igreja, mas eles não têm um relacionamento com Deus. Então ele está dizendo: se verdadeiramente o Espírito habita em vocês. Porque se o Espírito não habita, vocês não são dele.
Podemos até estar dentro da igreja, mas às vezes nós não somos convertidos. E aí nós fazemos tudo aquilo que agrada a nossa carne e não agrada a Deus. Mas ele está dizendo, Paulo está dizendo, que nós agora vivemos no Espírito. E viver no Espírito é obedecer ao Espírito Santo de Deus. Não somos mais nós que temos autoridade sobre a nossa vida, mas é o Espírito Santo de Deus que vai dominar a nossa vida. E por isso ele está dizendo: se por acaso vocês pecarem, porque todos nós somos pecadores, apesar de sermos convertidos, mas o pecador, o que acontece? Quando ele erra, quando ele falha, ele reconhece que errou. E ao reconhecer que errou, o que ele faz? Ele pede perdão a Deus. Pede perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa esse pecado. E se isso for de coração, e quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos o pecado, aí nós pedimos perdão, e a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa e nos purifica de toda a iniquidade. Amém ou não? É isso que Ele está dizendo aqui, ué. Agora, se nós pedimos perdão, para que nós não pequemos mais e não falhemos mais em algum ponto da nossa vida que é frágil, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe. Mas quando a gente pede perdão, nós temos que ter consciência que nós não vamos mais errar naquele pecado, porque isso tem que sair da nossa mente. Deus perdoa. Não tem problema. Tem problema sim, porque ainda nós pedirmos perdão a Deus, o pecado tem consequência nas nossas vidas, qualquer um que seja, há consequências. Então João está dizendo isso para aqueles irmãos, e no verso 2 ele vai dizer: olha, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ele é a propiciação, Ele é a oferta. João está dizendo: olha, sem Jesus Cristo não há como nós nos aproximarmos de Deus, não tem como nós restaurarmos o nosso pecado, só através de Jesus Cristo. E a própria palavra vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o que ele está dizendo é exatamente isso, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente isso, os nossos pecados, mas também os pecados do mundo. E por isso João 3,16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele está dizendo? Que só em Jesus Cristo nós podemos novamente restaurar a vida eterna. Não há outra possibilidade. Então nós temos que ter consciência disso. E aí ele vai e continua no verso 3: ora, sabemos que o temos conhecido, por isto sabemos que nós o conhecemos exatamente por quê? Porque foi Ele que pagou o preço do nosso pecado. É através dele que nós temos novamente o relacionamento com Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós por nós mesmos jamais teríamos capacidade de nos aproximarmos de Deus. Então ele está dizendo: por causa disso, nós sabemos
que se guardarmos os seus mandamentos, ou seja, como é que nós vamos saber se realmente nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Se nós guardarmos os mandamentos dele. Nós que temos Jesus Cristo, nós que temos o Espírito Santo, sabe de uma coisa? Nós temos prazer em cumprir a palavra de Deus. Nós temos prazer em cumprir os seus mandamentos. E por isso, quando a gente erra e falha, o nosso coração fica amargurado, fica entristecido. E por isso nós nos aproximamos de Deus pedindo perdão. A pessoa do mundo jamais vai fazer isso, jamais fará isso. Agora nós, como crentes, nós fazemos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não podem ser peso para nós, mas pelo contrário, quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, há bênção nas nossas vidas. Há bênção nas nossas vidas. É isso que ele está dizendo aqui. E por isso, irmãos, permaneçam firmes, não se desviem. Não importa o que está acontecendo na vida de vocês, as lutas, as provações, as privações, se mantenham firmes, porque Cristo já venceu a nossa batalha. Cristo já venceu a nossa batalha. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 5, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que nós pelos frutos conheceremos as pessoas, e é verdade, é a realidade. Pelos frutos nós conheceremos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, porque nele não habita o Espírito Santo de Deus. E se não habita o Espírito Santo de Deus, ele não tem prazer na lei de Deus, porque a lei de Deus vai contra tudo que o mundo está fazendo nos dias de hoje, ou não é verdade? A lei de Deus vai contra tudo aquilo que o ser humano que não tem Cristo está realizando e tem prazer nessas coisas. Nós, pelo contrário, abominamos aquilo que o mundo está fazendo. E isso tem que ser com sinceridade, do fundo do nosso coração. Então, João está dizendo para eles: aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Cuidado, meu irmão. Você tem prazer de vir na igreja? Você tem alegria? Você tem prazer em cumprir os mandamentos do Senhor? Você tem prazer nessa palavra, ler essa palavra todos os dias? Você tem prazer em ser bênção? Se isso não está acontecendo na sua vida, olha, fica alerta. Fique alerta, que pode ser que você ache que está lavado e remido pelo sangue de Jesus, e na realidade não está. Nós temos que alertar a igreja, porque infelizmente nos dias de hoje, dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas, e parece que é só um movimento, né? Está na moda ser evangélico. Mas cuidado, você verdadeiramente tem compromisso com Deus? Você verdadeiramente ama a Deus? Você verdadeiramente tem prazer na sua lei? Verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Por quê?
Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós temos compromisso com Deus, nós vamos querer ser parecidos com Jesus. Nós vamos querer andar como Jesus andou. Nós vamos querer fazer o que Jesus fez. Nós vamos falar como Jesus falou. Há prazer nas nossas vidas em fazer todas essas coisas. E João está dizendo: olha, aquele, entretanto, que guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aqui, quando ele fala tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, ele está dizendo, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos nos aproximando do caráter de Deus. Nós temos alegria em fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. É isso que ele está falando aqui. E aí ele vai dizer, nisto sabemos que estamos nele. O processo de santificação. Quanto mais nós nos santificamos, mais nós dependemos de Deus e mais nós nos aproximamos dele. Isso tem que ser diariamente. Não é só no domingo quando vem no culto. Não é só quando há uma programação especial. Não é só quando há um movimento na igreja. E hoje muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas por causa dos movimentos que existem. E você já percebeu que hoje a emigração de crentes de uma igreja para outra, como é que é tão grande? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu vou lá. Aquela igreja hoje tem um cantor especial, a pessoa não deixa de ir na sua igreja e vai ver aquele cantor. No outro dia tem um congresso, não sei aonde, ele sai e vai correndo. E a própria palavra de Deus diz o quê? Não abandoneis as vossas congregações. E parece que nós andamos atrás dessas coisas. Não. Nós temos que nos permanecer firmes, nós temos que permanecer firmes. Isso não quer dizer que se houver algo especial e seja convidado, você não vá. Mas a realidade é que hoje as pessoas andam de uma igreja para outra como se estivessem num clube. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece em Jesus Cristo, esse deve também andar como Jesus andou. E agora nós devemos nos perguntar a nós mesmos, será que nós estamos andando como Jesus andou? Olha para si mesmo, pergunta, eu estou andando como Jesus andou? Eu faço o que Jesus fez? Eu falo o que Jesus falou? Verso 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. E esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Não é mandamento novo, não. Desde o princípio, Deus demonstrou o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça sobre toda a raça humana. Até porque Ele preparou o seu Filho antes mesmo da fundação do mundo. Na sua presciência Ele sabia o que haveria de acontecer conosco. E aí Ele preparou o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar o preço do nosso pecado, para nos restaurar, nos resgatar e dar-nos novamente a possibilidade de herdarmos a vida eterna. Ele está dizendo isso para nós. Amados, verso 7 novamente.
Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, e essa palavra que nós ouvimos, nós temos que colocar em prática. Não adianta conhecer a palavra, não adianta nós dizermos que somos crentes, não adianta nós dizermos que temos Jesus no coração. Isso só vai ser provado na realidade através da nossa prática. É isso que nós fazemos no dia a dia, é dessa maneira que nós agimos. Verso 8: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Por que ele está dizendo todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha? Jesus venceu a morte, e porque ele venceu a morte, todos os seres humanos têm possibilidade também de vencer a morte. Todos nós. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que foram restaurados pelo seu sangue precioso lá na cruz, a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos autoridade sobre a morte. E quando Jesus voltar, nós que cremos nele como Senhor e Salvador e mediador de nossas vidas, haveremos de ressuscitar e viver eternamente com ele. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Verso 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, porque Deus é amor. Deus é amor. E se nós verdadeiramente fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós também não temos amor, mas nós somos amor. É isso que ele está dizendo aqui. Ame o seu irmão. E do mesmo jeito que Jesus nos amou, nós temos que amar o nosso irmão. Porque às vezes nós amamos segundo os nossos interesses e desejos, mas não é isso não, tá? Independente daquilo que ele seja, nós temos que o amar. Nós temos que o abraçar. Porque nós, como pecadores, e nós falhamos e erramos, e Deus jamais deixa de demonstrar o seu amor para conosco. Jamais. E o que ele está dizendo aqui, nesse verso 9? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, verso 10, e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, ele anda segundo Jesus andou. Ama verdadeiramente o seu irmão. Isso não quer dizer que a gente deixe de fazer o que o irmão quer nas nossas vidas. Mas nós devemos amar. E às vezes nós, deixamos de lado. E ele está dizendo que nós não podemos fazer isso, como Jesus não nos deixa de lado, independente daquilo que a gente seja ou daquilo que a gente faça. Jesus está sempre de mãos estendidas. Ele está dizendo para nós: olha, vocês têm que ter sempre as mãos estendidas como eu tenho. Difícil? Difícil. Pela carne nós conseguiríamos fazer isso? Não. Como é que nós vamos fazer isso? Através do Espírito. Vocês não estão mais na carne, vocês estão no Espírito. E se é o Espírito que está habitando nas nossas vidas, nós vamos agir segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque se agirmos segundo a carne, nós estamos pecando. É o que ele está falando aqui. Muito claro. Verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu vou ficar por aqui. Próxima semana nós vamos continuar. Irmãos, que cada um de nós possa refletir na palavra de Deus. E que se houver alguma coisa que nós temos que consertar nas nossas vidas, que nós possamos fazer isso, para que de fato, o Espírito Santo possa agir com liberdade na vida de cada um de nós. Amém? Glorifica o nome do Senhor Jesus.